Eu sou líder aqui na missão tem três semanas, quase um mês, mas a minha formação, eu sou administradora, eu sou planejadora financeira também, eu escrevi um livro sobre finanças. Então, mesmo atuando no Ministério da Mulher, da Criança, do Adolescente, eu gosto muito de falar de mordomia. É um assunto assim que não só de finanças, mas uso do tempo, cuidado com a nossa saúde, uso dos nossos talentos, que eu acho que é um tema muito relevante e muito atual. Parabéns, pastor, por essa iniciativa do Senhor aí com o seu distrito. Eu tenho certeza que isso vai ser assim de grande desenvolvimento para todos vocês, porque a gente tem que estar sempre aprendendo, sempre crescendo. O pastor falou no começo sobre a importância da gente cuidar do nosso dinheiro para a missão. Gente, as pesquisas, elas mostram hoje o quanto estar com as finanças desequilibradas, quanto isso afeta o nosso emocional. Tem um estudo que foi feito com um grupo. O que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de pessoas e separaram em dois grupos menores, tá bom? Então, o grupo um era aquele grupo que estava bem, não tinha dívidas, tinha dinheiro guardado. O grupo um estava vivendo em equilíbrio financeiro. O grupo 2 era aquele grupo todo quebrado, sabe? Falido, com dívidas, não tinha dinheiro guardado, não sabia quanto que ganhava, não sabia quanto que gastava. Terrível, desequilibrado totalmente. Depois de um tempo, eles fizeram exames de imagens do cérebro dos dois grupos. E eles perceberam que o cérebro do grupo um, o equilibrado financeiramente, eram imagens boas, eles não gastavam tanta energia emocional. O grupo 2, que era o grupo desequilibrado, eles gastavam muita energia emocional. Então, na foto lá do estudo, o cérebro dessas pessoas desequilibradas financeiramente estava cheio de áreas vermelhas, assim, indicando que eles gastavam muita energia cerebral por conta dos seus problemas financeiros. Então, o estudo, ele chegou à conclusão que a escassez, que é isso? É quando você não tem dinheiro, quando você não tem condições de pagar suas dívidas, quando você não tem uma reserva para quando aquele imprevisto chega, isso consome a sua energia cerebral. E eu tenho um livro, o nome do livro é Escassez. São dois professores universitários, os dois são economistas, e eles têm uma frase muito legal. Eles falam que a escassez em uma área da vida, ela afeta as demais áreas. Então, isso quer dizer que você vai ter menos atenção, menos concentração nas outras áreas. E, gente, isso tem tudo a ver com missão. Pensa bem, se você está endividado, se você nunca tem dinheiro, se você está desequilibrado financeiramente, se você não tem um dinheiro guardado para quando surge um imprevisto, e todos nós temos imprevistos. Se a gente sustenta uma casa, a gente vai ter imprevistos, uma hora ou outra. A minha sogra mesmo teve câncer ano passado, câncer de pâncreas. Então tinha semana que meu marido tinha que mandar R$ 5.000 para ela, porque o médico não quer atender pelo plano, é particular, os exames particular, porque é urgente, não dá para ficar esperando atendimento. Então, são emergências, e se a gente abrisse aqui o microfone, muitos de vocês poderiam falar emergências que vocês já tiveram. É aquele carro que quebra e você tem que consertar, é a geladeira que estraga, é a máquina de lavar roupa, é alguém que fica doente. Então, se eu não tenho uma vida financeira equilibrada, eu vou consumir energia cerebral e eu não vou ter tanta concentração nas demais áreas da minha vida. Então, nesse livro, eles comprovam, por exemplo, que quando eu estou endividado, quando eu estou com problemas financeiros, eu sou um pai pior. Eu sou uma mãe pior, porque eu fico mais nervoso, eu fico mais estressado. Então, essas são as pesquisas já mostram. Eles não falam, claro, de missão, mas a gente pode aplicar também. Porque se eu não estou bem financeiramente, como que eu vou liderar a igreja? Como que eu vou dar estudos bíblicos? Como que eu vou liderar pequeno grupo? É mais difícil. Pode ser que tem gente que consiga, claro, né? Mas na maioria das vezes, a gente não consegue. Então, falar de finanças é muito importante. A gente está indo para o céu, a nossa missão aqui é fazer discípulos, é pregar o evangelho, mas enquanto nós vivermos nesse mundo, a gente precisa de dinheiro. A gente come, a gente precisa morar, a gente precisa vestir, nossos filhos precisam estudar. Então a gente precisa aprender a lidar com o dinheiro de uma maneira equilibrada, né? Então aqui nas aulas não vou dar a dica, nossa, fique milionário. Não, não é essa a questão, até porque eu não sou, né? Mas nós vamos conversar, nós vamos procurar textos bíblicos, tudo com base científica também, como nós podemos
administrar os recursos que Deus coloca nas nossas mãos de maneira mais equilibrada, mais inteligente, mais fiel. Gente, Ellen White fala que o dinheiro ele é um dom de Deus. E dom a gente não usa de qualquer jeito. Dom a gente não enterra. Dom a gente cuida, a gente multiplica. Então, tudo aquilo que Deus colocar na nossa mão, a gente tem que entender que é dele. Então, eu quero começar falando com vocês sobre os principais problemas dos brasileiros. E eu quero que você pense, quem tá aí com o marido ou com a amiga, não é para ficar cutucando, hein? É para você pensar em você. Quais são os seus problemas, tá bom? Existe uma associação no Brasil chamada FEBRABAN, é a Federação Brasileira de Bancos. Todos os meses eles fazem pesquisas para identificar qual que é o índice de saúde financeira dos brasileiros. Então existe uma pontuação e eu posso até depois, pastor, passar o link desse teste para vocês analisarem qual que é o índice de saúde financeira de vocês, tá bom? Vai ser Mas a muito bom. eu posso passar, pastor. Eu só não coloquei aqui porque às vezes você está no celular e para sair do Zoom para o teste poderia dar problema, tá? Mas eu passo o link. É gratuito, é bem tranquilo de fazer. Então, a Febraban, todos os meses, ela identifica quais são os principais problemas financeiros dos brasileiros. E, gente, sempre são os mesmos problemas. São quatro os principais. Primeiro problema dos brasileiros: descontrole financeiro. Então, muitas pessoas não sabem quanto que ganha nem quanto gasta. Se você só tem um emprego, né? Se você recebe um salário, beleza, você sabe quanto você ganha. Mas tem pessoas que não sabem, e isso está em todas as classes sociais, tá? Eu vou contar uma história que eu vivi. Quando eu trabalhava com investimentos, a gente tinha um escritório, isso foi lá em Cuiabá, alguns anos atrás, e aí certa vez a gente recebeu um médico. E esse médico queria fazer um seguro de vida, um seguro muito bom, seguro de responsabilidade civil que os médicos precisam fazer caso eles sejam processados. E aí a gente precisa saber qual que é a renda da pessoa para a gente poder fazer um seguro de vida assim. E aí a gente perguntou pro médico, quanto que o senhor ganha? Gente, pasmem, ele não sabia. E ele falou assim, minha filha, eu tenho hospital, eu tenho clínica, eu dou aula na faculdade, é concurso, você acha que eu tenho tempo para ver minha conta, para saber quanto que eu ganho? E, gente, de fato ele não sabia. A gente pediu os extratos bancários nos últimos meses, e aí a gente identificou que ele ganhava 60 mil reais por mês. E ele não sabia. Ainda bem que ele não gastava tudo, tinha dinheiro na conta. Mas esse dinheiro podia estar investido, rendendo juros para ele, e ele não sabia. Então, saber quanto você ganha é fundamental, mas também saber quanto você gasta com cada coisa também é importante. Então, quanto que eu gasto com o mercado por mês? Qual que é a minha despesa média? Será que eu estou gastando muito? Será que talvez a inflação tá alta realmente, mas tá apertado? Será que talvez eu não precise aumentar a minha renda? Fazer essas análises, ter um controle. E vejam, gente, não é para ser uma camisa de força, de jeito nenhum. Quando você não controla seu dinheiro, ele vai embora com muita facilidade. Ellen White fala que a gente gasta o dinheiro, sai do nosso bolso com muita facilidade. Quando você tem um controle tranquilo, leve, não é para ser chato. Quando você tem um controle mínimo, vai sobrar dinheiro. Porque enquanto você tem dinheiro na conta, você está gastando. Isso que acontece, né? O nosso cérebro entende, se tem dinheiro na conta, eu vou gastar. E sempre vai aparecer coisas para a gente gastar, não é? Então, o primeiro problema dos brasileiros é essa falta de controle. Muitos não sabem quanto ganham, muitos não sabem quanto gastam, tá bom? Segundo problema do brasileiro, veja aí se você tem, é dificuldade para poupar. Então, o brasileiro, historicamente, ele não poupa. Quando a pandemia chegou, vocês se lembram lá em 2020, 5 anos atrás, apenas 20% dos brasileiros tinham uma reserva. E o que que aconteceu na pandemia? Eu não sei na região de vocês, em Divinópolis, mas onde eu morava na época, teve vários irmãos da igreja que perderam emprego, vários irmãos da igreja que ficaram totalmente sem faturamento na sua empresa. A gente tinha um amigo, por exemplo, que ele tinha uma fábrica de picolé. E sabe quem eram os clientes dele? Só as escolas adventistas. O que que aconteceu na pandemia? As escolas fecharam, ele não tinha para quem vender. Aí ele teve que se reinventar, pensar em novos canais de venda para ele conseguir ter faturamento na empresa. Então, o brasileiro, eu até brinco que o salário de muita gente parece água em chapa quente. Vocês já viram água na chapa quente? A água nem encosta na chapa, ela já desaparece. Tem gente que o salário é assim. O salário mal cai na conta e ele já some, né? Então, esse é um problema que o brasileiro enfrenta. Terceiro problema dos brasileiros:
é o consumismo. E o consumismo, ele está em todas as classes sociais. Às vezes a televisão coloca na cabeça da gente que o consumismo é aquela pessoa rica que vai no shopping, compra um monte de coisa. Não, gente. Tem um monte de gente que está endividado, que não tem dinheiro, mas que compra roupa todo mês, que compra um monte de coisinha, né? Uma vez eu tinha uma vizinha, num prédio que eu morava, que ela me disse que a funcionária dela ela não tinha um ventilador em casa. Imagina, isso foi em Cuiabá, um calor terrível. Ela não tinha um ventilador, mas todo mês ela comprava Tupperware. Vocês têm Tupperware? Eu só tenho porque minha mãe me deu, porque Tupperware é caro. É um negócio bom, dura 30, 40 anos. Mas pensa bem, uma pessoa que não tem nenhum ventilador dentro de casa, que ganha um salário mínimo, será que precisa comprar Tupperware todos os meses? Então, esse é consumismo. E o que que acontece, gente? A mídia, a televisão, a internet agora, coloca na cabeça da gente que a gente tem que comprar, 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 comprar. A gente não precisa comprar todo mês, tantas coisas, comprar tanta roupa, sapato, enfim, gastar com coisas desnecessárias, né? A gente compra aquilo que é necessidade. Agora, desejo, impulso, né? Uma armadilha pra gente é isso aqui, né? Às vezes você chega do trabalho cansada, aí você tá lá no celular, vai lá na Shopee, na Shein, e aí você acaba comprando coisas que você nem vai usar depois, que não combina com nada, comprou no cansaço. E o que que acontece com o nosso cérebro? Quando a gente tá cansado, a gente não pensa bem, a gente não reflete bem. Então, cuidado com as compras à noite, pela internet, que você tem a tendência de comprar pelo impulso, tá bom? Quarto problema é o endividamento. E isso é muito sério. Essa semana saiu uma pesquisa que a gente tem 74% das famílias brasileiras endividadas. E aí, quando você vai ver, você vai analisar a dívida do brasileiro, não é casa própria, né? Quando a gente fala em dívida do brasileiro, é cartão de crédito. É você pegar aquele negocinho retangular, pequenininho, que te dá um falso poder, e você vai lá, compra, parcela, e aí as parcelas vão aumentando, vão crescendo, você não dá conta de pagar. E aí o cartão te dá a possibilidade de pagar a taxa mínima. E é uma armadilha, gente. É terrível, nunca façam isso. Porque quando você paga a parcela mínima do seu cartão, você vai pagar muitos, muitos juros. Então pensa bem, se você não dá conta de pagar a sua fatura normal, imagina com mais de 100% de juros, né? Hoje no Brasil a lei é 100%, mas no passado pagava-se até 400% de juro. Então, assim, é inconcebível, tá bom? E Ellen White fala que a dívida, ela é como uma lepra. Ela começa pequenininha e vai tomando o corpo inteiro. Então, a gente tem que fugir. Assim como a gente, na época de Jesus, fugia da lepra, a gente tem que fugir também, tá bom? Salomão fala que quem deve é escravo de quem empresta. E tem muita gente hoje escravo do banco. Então, nessas nossas duas conversas sobre finanças hoje e semana que vem, eu quero ajudar vocês a abrir a cabeça. Porque às vezes a gente vem num padrão de lidar com o nosso dinheiro, porque a gente aprendeu assim. Ah, os nossos pais faziam assim, todo mundo faz assim, eu não conheço ninguém que tem dinheiro guardado, e a gente acha que esse é o padrão, é assim que se vive. Ah, eu não sei, eu não aprendi. Gente, finanças pessoais é aprendizado. Você aprende. Não, ninguém nasce sabendo. Mesmo que você não tenha tido na sua casa, na escola, você pode aprender. Então, hoje eu vou me concentrar em 5 princípios da Bíblia. Então, a gente vai ler muitos textos. Se você tiver com a sua Bíblia perto aí, abre ela já. Vamos começar com o primeiro. Vai ser Mateus. Pode abrir sua Bíblia em Mateus. E a gente vai extrair 5 princípios bíblicos para a gente fugir desses problemas financeiros que o brasileiro tem. Lembrando, ó, quais são os 4 problemas do brasileiro? Descontrole financeiro, dificuldade para poupar, consumismo e endividamento. A gente precisa fugir disso. Se a gente quer ter uma vida financeira equilibrada, a gente tem que fugir. E acreditem, é possível. Quando você começa a pensar sobre dinheiro, quando você começa a refletir, analisar a sua vida, aí você pode pensar, mas eu não tenho tempo. Gente, a dor de cabeça de quitar dívida, de lidar com um problema financeiro, você vai ocupar muito mais do seu tempo do que se você sentar, pensar, conversar com seu marido, conversar com a sua esposa, conversar com seus filhos se já são maiores, você analisar quanto vocês ganham, tomar decisões. Então, a minha oração é que hoje aqui vocês tomem decisões. Não vai ser fácil, tá? Não, nunca é fácil. Mas em Deus vocês podem. Filipenses 4:13 diz:
tudo posso naquele que me fortalece. Não é algumas coisas posso, é tudo posso. Então, o nosso Deus pode. Eu sempre falo, se Deus transforma um assassino numa pessoa boa, se Deus tira uma pessoa do mundo das drogas, você acha que Deus não vai poder mudar a sua vida financeira? Claro que pode, mas você precisa pedir a Ele, clamar a Ele, se esforçar, tomar decisões, tá bom? Então, o primeiro texto que eu quero trabalhar com vocês está lá em Mateus, no capítulo 19. Nós vamos ler do 16 ao 26, tá bom? É uma história conhecida, mas eu quero que vocês pensem um pouquinho nessa história em relação às finanças de vocês hoje, tá bom? Vamos lá, Mateus 19, a partir do verso 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Gente, muita gente usa esse texto para dizer assim que a gente não pode acumular dinheiro, que é pecado ter dinheiro, que é errado ser rico, né? Que o rico é mau, que o rico, enfim. Olha só, eu quero que vocês pensem o seguinte: por que que Jesus pediu para o jovem rico vender tudo que ele tinha? Será que era só porque ele tinha muito? Gente, Jesus, ele conhece o coração de cada um de nós. Jesus sabia que o jovem rico estava mentindo. Quando Jesus disse assim, ó, obedeça aos mandamentos, né? E o jovem rico fala quais? Aí Jesus fala. Aí o jovem fala, tudo isso tem obedecido, o que me falta ainda? Ele estava mentindo, porque ele não obedecia o primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Lembram? Não terás outros deuses além de mim. Então, ele não obedecia esse, por quê? O Deus do jovem rico eram as riquezas. Foi por isso que Jesus pediu para ele: venda tudo que você tem e dê aos pobres e vem e me siga. Jesus sabia que o dinheiro ocupava uma posição muito importante no coração dele. Por isso que Jesus pediu para ele vender. Então, o primeiro princípio bíblico que eu quero tirar com vocês nessa noite: não é pecado ter dinheiro. O que que é pecado? E eu quero que você abra comigo na sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Diz assim, ó: Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, aqui, ó, Paulo fala: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aqui, Paulo não tá falando assim, ó, o amor ao muito dinheiro. É o amor ao dinheiro. Então, gente, eu posso amar o dinheiro tendo muito ou tendo pouco. É isso que é errado. É quando eu pego o dinheiro e coloco ele como primeiro lugar na minha vida, como a coisa mais importante, assim como o jovem rico fazia. Mas olha só, outra história do Novo Testamento, quero que vocês pensem. Lembram de João, capítulo 3, quando Nicodemos vai falar com Jesus à noite? Vocês conhecem muito bem essa história, lá de João, capítulo 3. A gente não vai ler para não delongar muito, mas lembram lá? Em algum momento, Jesus pediu para Nicodemos vender tudo que ele tinha? Não. Em nenhum momento Jesus pediu para Nicodemos vender o que ele tinha. Aí você pode me perguntar, Julie, mas como que você sabia que Nicodemos era rico? Que Nicodemos tinha muito dinheiro? Olha só, primeira pista, tá lá no capítulo, tá lá em João, no capítulo 19. João 19, versos
38 e 39, ó. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Então, Jesus tinha morrido, aí José de Arimateia foi falar com Pilatos. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Verso 39, olha só. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tem dois historiadores, Kinner e Schnelling, eles falam que essa mistura, se a gente fosse converter para denários, para dólar, para real, considerar a inflação, nos dias de hoje, esses 34 quilos aqui de mirra e aloés seriam equivalentes a mais ou menos R$ 1 milhão. Então, Nicodemos tinha dinheiro. Outros indicativos: ele era membro do Sinédrio. Pessoas pobres não eram membros do Sinédrio. E Ellen White fala no Desejar Todas as Nações que ele era rico, que ele era membro honorável do Sinédrio, que ele era respeitado pelo povo. Só que Jesus não pede para Nicodemos vender tudo o que ele tinha, né? Por quê, gente? Porque Jesus conhece o nosso coração. Jesus sabia que o dinheiro não era o que ocupava primeiro lugar no coração do Nicodemos. Sabe o que que era? Conselhos sobre Escola Sabatina, página 65. Você pode procurar depois lá. Ellen White fala que Nicodemos precisava de um novo coração. Ele precisava de humildade, de um espírito suscetível de ensino. Ele precisava reconhecer que Jesus era o Messias. Mas ele era mais orgulhoso, ele não queria abrir mão da sua posição no Sinédrio. Então, por isso Jesus falou para ele: você precisa nascer de novo. Você precisa de um novo coração. Vejam, Jesus conhecia o coração de Nicodemos. E quando você vai lá para Atos dos Apóstolos, Ellen White fala que Nicodemos, ele doou toda a sua riqueza para o avanço da igreja primitiva e ele morreu na pobreza, mas como um seguidor de Jesus. Então, por isso que Jesus não pediu para Nicodemos vender tudo que ele tinha, porque Jesus sabia que o dinheiro não era o impedimento para ele. Era mais o seu orgulho, o seu título, o seu status. Isso que era o impedimento para Nicodemos. Então, veja, a gente não pode usar a história do jovem rico para dizer assim, ah, é pecado eu ter uma reserva de emergência, né? Eu já ouvi pessoas falando assim, não, mas Deus vai cuidar de mim. Gente, pensa bem. Se eu gasto meu dinheiro de maneira infiel, se eu não devolvo dízimo, se eu não devolvo oferta, se eu gasto com porcarias, se eu não sou um administrador fiel daquilo que Deus confia na minha mão, como que eu vou, quando tiver um problema, eu vou clamar, Senhor, por favor, me ajuda, né? Assim, o Senhor sabe quantos cabelos eu tenho, o Senhor cuida do pássaro, o Senhor cuida da flor, do lírio do campo, o Senhor vai cuidar de mim também. Como que eu vou reclamar as promessas de Deus se eu não sou um mordomo fiel, se eu não sou um mordomo sábio, entendem? Então, dizer que Deus cuida da gente como uma desculpa para ser negligente não é correto. Lembram da parábola dos talentos? Então, um recebeu 5, ele foi lá, cuidou, multiplicou, recebeu mais 5. Então, a gente tem que cuidar daquilo que Deus coloca na nossa mão. Então, a gente tem que entender que ter um dinheiro guardado não é pecado, não é orgulho, você não está amando o dinheiro. É importante você ter um dinheiro guardado para prevenir o imprevisto, uma emergência que pode surgir. Isso não é amar o dinheiro. Amar o dinheiro está muito mais relacionado com aquela obsessão por enriquecer, ou aquela obsessão por comprar, comprar, comprar. É isso que é amar o dinheiro. E isso aí a gente não pode viver mesmo, porque isso é pecado. Primeiro lugar no nosso coração tem que ser o Senhor Jesus, tá bom? Tem mais um verso que eu quero ler com vocês nesse primeiro princípio de que não é pecado a gente ter dinheiro, que está lá em Provérbios. Eu amo Provérbios. Eu leio cada dia eu leio um capítulo de Provérbios. Então, hoje é dia 3, hoje eu li Provérbios 3, amanhã eu vou ler Provérbios 4. Na minha devoção pessoal, eu leio Provérbios todos os dias. E aí, esse daqui, Provérbios 8, 18, olha só o que ele fala. Provérbios 8, 18. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Então, quando você vai lendo Provérbios, você vê
que a riqueza, ela não inclui dor alguma, ela traz bênção, porque o dinheiro, gente, quando ele é usado de maneira sábia, de maneira fiel, ele traz bênçãos. Ele traz bênçãos para sua família, para os seus filhos, para os seus parentes, ele traz bênçãos para a igreja, ele traz bênçãos para a missão. Quem aqui é mais antigo de igreja, já ouviu falar do Dr. Milton Afonso? Quantos alunos estudaram por causa do Dr. Milton Afonso? Se a gente tem a TV Novo Tempo hoje, foi por causa das doações do Dr. Milton Afonso, os colégios internos, tantas antenas de TV pelo Brasil, as doações dele. Então, o dinheiro, ele não é ruim em si. Quem vai dar a conotação ruim ou uma conotação boa somos nós que administramos. Então, a gente precisa entender que ele é um dom, ele é uma bênção de Deus, mas ele não pode ocupar o primeiro lugar no meu coração. Aí sim é pecado. Mas, enquanto administrador fiel, eu preciso aprender a administrar com sabedoria e multiplicar aquilo que Deus colocou na minha mão, tá bom? Então, o primeiro princípio bíblico que eu trabalhei com vocês é: não é pecado ter dinheiro, ok? O pecado é amar o dinheiro. E para amar o dinheiro, não precisa ter muito. Tem gente que tem bem pouquinho e ama um pouquinho que tem. É apegado naquilo que tem, tá bom? Segundo princípio que eu quero trabalhar com vocês são as crenças. É aquilo que a gente pensa em relação ao dinheiro. Olha só. A economia tradicional, ela fala que o homem, ele tem um termo, né? Homo econômicos. O que que é isso? Que você é uma pessoa racional, que você vai tomar todas as suas decisões usando o córtex pré-frontal, que é essa parte que fica atrás da testa, que é responsável pelo planejamento, pela organização. É isso que a economia tradicional fala. Mas, com o tempo, os economistas foram percebendo que não é assim que funciona na prática. A maior parte de nós usamos muita emoção para tomar nossas decisões. Quem aqui nunca tomou uma decisão por impulso, depois se arrependeu? Fez uma compra parcelada que não dava conta de pagar, fez um consórcio que não deu conta de pagar, comprou uma moto, um carro parcelado, não deu conta de pagar. Enfim, o homem, ele nas finanças, ele não é totalmente racional, ele acaba usando muitas emoções, tal. Aí surgiu um novo campo de estudo, que a gente chama de economia comportamental. O que que é isso? Que une a economia com a psicologia. Entender por que que nós gastamos como nós gastamos, por que que nós compramos como compramos, por que que a gente faz as escolhas que a gente faz. E aí o que que a economia comportamental fala pra gente? Que nós tomamos muitas decisões baseadas nas nossas crenças. O que que são essas crenças? São conceitos, são frases que ecoam na sua cabeça, são coisas que você aprendeu quando você era criança, e isso te acompanha e você tem isso como uma verdade absoluta. Por exemplo, tem gente que acha que o dinheiro foi feito para gastar. Então a gente fala assim: ah, não, aqui só se vive uma vez. E se eu morrer amanhã? Então eu vou gastar, né? Basta cada dia o seu próprio mal. Então, hoje eu vou aproveitar. Tá errado, isso é uma crença, não é? O dinheiro, ele é uma ferramenta para nós vivermos, para pagarmos as nossas contas, para comprarmos nossa comida, para realizarmos os nossos sonhos, para ajudarmos as pessoas. É uma ferramenta. Outra crença que eu ouço muito: dinheiro só traz desgraça. Isso aqui já ouvi muito, né? Tem gente que fala assim, ó, o dinheiro entrou na casa, a felicidade foi embora, né? Em alguns casos, alguns lares, isso acontece mesmo. Mas como que as crenças funcionam, gente? Nós adquirimos essas crenças quando nós somos crianças ou adolescentes, e elas ficam arraigadas lá no nosso inconsciente. Então, quando você vai tomar uma decisão, você não vai ter um raciocínio assim razoável, né? Lógico, assim, agora eu estou decidindo com base na crença tal. Não, isso não acontece. Isso é inconsciente. Então a gente acaba agindo por impulso, agindo no automático, de acordo com os valores que nós temos. E cada um de nós aqui tem valores em relação ao dinheiro diferentes, né? Às vezes, marido e mulher têm valores totalmente diferentes, e aí o negócio explode, né? Porque um é mais econômico, o outro é mais gastão, aí fica igual um cabo de guerra, né? Um quer economizar, o outro quer gastar. Aí chega uma hora que essa corda pode estourar. Eu quero ler uma história da Bíblia com vocês para vocês entenderem um pouquinho essa questão das crenças, tá bom? Vamos lá para Gênesis no capítulo 30. Abre aí sua Bíblia, lá no comecinho, Gênesis, capítulo 30.
Então, a gente tem aqui os patriarcas. Vamos lá, Abraão. A gente sabe que Abraão foi escolhido, Deus o chamou para sair do meio da sua parentela, para ir para uma terra que Deus lhe mostraria. E aí, quando você vai lendo Gênesis 15 ali para frente, você vê que Abraão ficou muito rico. A Bíblia fala isso, né? E aí, depois, quando Abraão morreu, a maior parte da herança de Abraão ficou para quem? Para Isaac. Os outros filhos, Ismael, os filhos das concubinas, eles receberam presentes, tá? Mas a maior parte da herança ficou para Isaac, tá bom? E aí, o que que Isaac fez como um bom herdeiro? Ele colocou uma pantufa, ficou lá no celular assistindo vídeos do YouTube? Não. A Bíblia fala que ele continuou a aumentar, sua riqueza continuou a aumentar até que Isaac ficou riquíssimo. E aí, Isaac tem Jacó e tem Esaú. O que que acontece nas famílias árabes? As famílias árabes, né, as famílias do Oriente Médio, né, os judeus, tal, as crianças, desde cedo, elas já fazem parte dos negócios da família. Então, se você for hoje lá em São Paulo, numa lojinha de um judeu, você vai ver provavelmente a criança circulando ali. Então, eles têm esse costume de inserir a criança no negócio da família, para ir aprendendo, tal. E quando a gente às vezes tem, o pai tem uma oficina, o filho, a filha fica por ali brincando, tem um mercadinho, tem uma padaria, né? A gente também faz isso aqui no Brasil. Mas eu fico imaginando Jacó, Esaú vendo as negociações que o seu pai Isaac fazia, ouvindo as histórias do seu avô Abraão, que havia sido escolhido por Deus para ser pai de uma grande nação. Então, Jacó e Esaú tinham consciência dessa promessa que Deus havia feito para o seu avô Abraão, tá bom? Vocês conhecem bem a história, Jacó briga lá com Esaú, Jacó foge, e aí Jacó vai para a terra de Labão, né, terra da sua mãe, né, irmão da sua mãe, e lá ele fica. Lá ele se apaixona por Raquel, por Lia, né? Trabalha 7 anos por Raquel, por tal, recebe a Lia, enfim. Quando a gente chega aqui no capítulo 30, o que que acontece? Jacó já está casado, já está com os seus filhos, só que ele trabalha como um funcionário do seu sogro. A Bíblia fala que Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes. Então, Jacó trabalhou 14 anos de graça em troca das suas esposas, e depois ele trabalha 6 anos com o sogro mudando o seu salário várias vezes. Aí chega uma hora que Jacó está inconformado e ele vai ter uma conversa séria com seu sogro. E aí eu quero que você me acompanhe em Gênesis capítulo 30, vamos ler no verso 29. Jacó lhe respondeu: Você sabe quanto trabalhei para você e como seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Agora, olha a pergunta que Jacó faz para Labão. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Agora eu pergunto para vocês: Jacó estava passando fome? Trabalhando na casa do sogro? Será que ele passava fome? Será que os seus filhos passavam fome? Será que eles não tinham tendas suficientes? Será que eles não tinham roupas suficientes? Será que eles não tinham sapatos suficientes? Eu acho que não. Por que que Jacó faz essa pergunta para o seu sogro Labão? Gente, Jacó, ele cresceu vendo seu pai negociando. Ele viu seu pai sendo patrão, o seu pai gerando empregos, gerando renda para as pessoas. Então, essa era a realidade para Jacó. Esse era a maneira como Jacó lidava com dinheiro. E aí agora Jacó está empregado já há 20 anos como funcionário do seu sogro, sem construir o seu patrimônio, sem construir algo em favor da própria família. Então veja aqui que as crenças, os valores que Jacó tinha em relação ao dinheiro eram valores de prosperidade, de geração de renda, de construção de patrimônio. E por isso que Jacó está inconformado, porque para ele era inconcebível trabalhar como funcionário, como empregado por 20 anos, sem conseguir aumentar ou construir um patrimônio para sua família. Então, por isso que Jacó estava inconformado. Veja, o que você vivenciou na sua infância, isso é comprovado que nós somos muito afetados pelas nossas vivências. Então, eu quero contar um pouquinho da minha história para vocês conseguirem entender como que funciona isso no dia a dia, né? Eu sou natural do Paraná,
O meu pai, ele era sitiante, então ele plantava milho, plantava soja. Então a soja colhia ali em fevereiro, o milho colhia em julho, mais ou menos. Então tinha ano que a colheita era muito boa. Então a gente trocava de carro, meu pai reformava a casa, a gente viajava, roupa boa, comida, né? Brinco, né? Bolachinha passatempo, era lápis de cor da Faber-Castell, era tudo do bom e do melhor. Mas tinha ano que vinha geada. Né? Aqui no Tocantins não tem geada, mas lá no Paraná antigamente tinha muita geada. Então, quando vinha geada, matava todo o milho, meu pai ficava com dívida, que ele não ia ter renda, né, não ia ter colheita, e ainda ia ficar com dívida no banco, dívida das sementes, dívida do adubo. Então, aquele ano seria o ano das vacas magras. Eu sabia que naquele ano que tinha geada, a gente ia ficar muito apertado, porque a gente ia viver só do salário da minha mãe, que era professora concursada. Então, na minha casa, era proibido falar de dinheiro. A gente não podia pedir dinheiro pro meu pai, porque meu pai podia estourar. Meu pai é italiano. Então, às vezes ficava bravo, tinha dia que ele chegava chorando, como que a gente vai pagar as contas? Então, o que que eu cresci achando? Que o dinheiro era a solução para todos os problemas. Que eu achava que se o meu pai tivesse dinheiro, ele não ia brigar, ele não ia ficar bravo, ele não ia ficar triste. Então, eu cresci com essa coisa que eu tinha que ganhar dinheiro, que eu tinha que ter dinheiro guardado. E aí, não dá tempo de a gente contar muitos detalhes, mas em alguns momentos isso foi bom, por um lado, mas em alguns momentos isso foi ruim, porque eu acabava não desfrutando do meu trabalho, porque eu tinha uma obsessão por guardar dinheiro, né? Então, o que você vivenciou na sua infância tem muito peso. Então, eu quero que nesse momento você pare e pense. Como que os seus pais lidavam com dinheiro? O que que você vivenciou na sua infância? Você passou por escassez? Por dificuldade, pouca coisa, pobreza? Será que talvez hoje você não está repetindo alguma coisa? Será que talvez hoje você não está tentando compensar alguma coisa que você não teve? Hoje eu não faço consultoria, tá, gente? Mas no passado, antes de entrar na missão, eu fazia, conversava com as pessoas, ouvia, né, dava conselhos e tal. E aí eu tive uma cliente que ela passou muita fome na infância. Muita, muita, muita fome. Então, assim, a geladeira sempre vazia, nunca tinha nada. E quando ela cresceu, ela estudou, ela começou a trabalhar, ela desenvolveu uma compulsão por comida. Então, ela precisava ter a geladeira cheia, mesmo que depois ela fosse jogar um monte de coisa estragada no lixo, porque ela não dava conta de comer. Mas essa sensação de ter a geladeira cheia era importante para ela, porque lá no passado ela passou fome. Veja, eu sei que pode parecer uma coisinha boba, ai, nossa, mas nada a ver. Gente, vocês não fazem ideia do tanto de gente que hoje está tentando compensar alguma coisa lá do passado. Então, assim, em relação à comida, em relação à roupa, em relação a carro, eu já vi gente pagando prestação altíssima de carro. Porque sempre andou com carro velho, agora que trabalhava queria um carro bom, só que não dava conta de pagar o financiamento do carro, né? Então a gente tem que parar e pensar: será que a maneira que eu lido com o dinheiro hoje tem alguma influência do que eu vivi no passado? Isso não é para você. Eu sei que a Bíblia fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Exatamente. Se a gente quer escrever uma nova história com as nossas finanças, eu acredito muito nisso. Se a gente quer começar de novo, a gente tem que identificar quais são os meus problemas com o dinheiro. Eu vou identificar qual que é a origem desse problema. Porque se você só ataca o comportamento, em pouco tempo você volta aos velhos hábitos. Tem um livro que se chama A Mente Acima do Dinheiro. Ele foi escrito por pai e filho. Eles falam assim: se você quer criar uma nova vida financeira, primeiro, você tem que fazer as mudanças internas no seu conhecimento, nos seus conceitos, nos seus valores, na sua percepção em relação ao dinheiro. Mas, se você não fizer isso, você vai voltar aos velhos hábitos. Então, se, por exemplo, eu sou descontrolado, eu só quebrar meu cartão de crédito vai resolver? Pode ser que sim, a princípio, mas se eu não mudar minha cabeça, a maneira como eu enxergo o dinheiro, a maneira como eu lido com as minhas finanças, daqui a um tempinho você faz o cartão de novo, entende? Então a gente tem que mudar a cabeça. É igual o processo de santificação. Se você teve um encontro com Jesus, não é só batizar e chega, tá tudo certo na minha vida. Não. É todo dia orar, fazer a sua devoção pessoal, estudar a Bíblia,
ter relacionamento com Cristo, permitir que o Espírito Santo transforme você, porque o processo de santificação é um processo de crescimento diário, leva uma vida, porque nós somos orgulhosos, nós somos invejosos, nós somos muito pecadores. Então Deus ele vai nos transformando a cada dia, conforme nós vamos tendo comunhão com Ele, conforme nós vamos sendo influenciados pelo Espírito Santo. Com o dinheiro é a mesma coisa, é um processo de transformação. Essa palestra aqui, essa conversa, não vai mudar a vida financeira de ninguém. Né? Isso aqui talvez é para você acordar, talvez é para você enxergar os seus erros, pensar como você pode melhorar, identificar o que você viveu, como isso te afetou, como o exemplo do seu pai, da sua mãe ou das pessoas que lidaram com você, como isso te influenciou, identificar suas crenças, mas é um processo. Aprender a lidar com dinheiro é uma caminhada. Você vai cair, mas se você cair, você levanta, você começa de novo. Eu acho que aqui muitos já foram desbravadores, ou pelo menos conhecem, né, o Clube de Desbravadores. Nos desbravadores a gente faz trilha. Então, o que que tem numa trilha de obstáculos? Você tem lama, você tem pedra, você tem buraco, você tem bicho, só que você sabe aonde você quer chegar, você sabe o seu objetivo. Com a vida financeira é a mesma coisa. A nossa vida financeira é uma trilha. A gente vai ter buraco, a gente vai ter lama, a gente vai ter imprevistos, a gente vai ter despesas que a gente não estava esperando. Mas se você sabe aonde você quer chegar, você levanta e você continua. É isso que acontece. Então, eu quero que vocês pensem nas crenças que vocês têm em relação ao dinheiro. Né? Será que hoje talvez você é consumista porque foi isso que você aprendeu quando você era criança? Será que talvez hoje você não tem uma renda melhor porque você acha que você não consegue? Que para você melhorar a sua renda, ter uma vida melhor, para você é muito distante, você não consegue enxergar, porque o nosso cérebro é assim. Aquilo que é muito diferente da gente, a gente não consegue enxergar como possível. Isso é chamado de viés da familiaridade. É um, é um fenômeno psicológico, os vieses cognitivos. O que que é isso? Vieses cognitivos são atalhos que o nosso cérebro faz, porque o nosso cérebro ele é preguiçoso. Ele quer ficar na zona de conforto. Então a gente tem os vieses. Os vieses, o viés de familiaridade, eu penso assim: nossa, melhorar minha renda? Não, eu não conheço ninguém que faz isso. Não ter dívida? Impossível. Guardar dinheiro? Não, ninguém consegue. Só quem ganha muito. Gente, não é. Não é. A maior parte desses tabus, eles estão na nossa cabeça. A gente tem esses tabus por causa das nossas crenças. Por isso que é importante você parar e pensar: o que que eu penso em relação ao dinheiro? E como que eu lido com o dinheiro? E fazer esse exercício de reflexão. Se você tem crenças boas em relação ao dinheiro, perfeito. Mas se você tem crenças equivocadas, é talvez um momento para você parar, pensar e tomar uma decisão de escrever uma nova história. Eu gosto muito de Daniel 1:8, né? Lá diz assim: Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar. Então você precisa decidir firmemente no seu coração. Né? Então, se você está endividado, decida quitar as suas dívidas, porque quem está endividado é escravo de quem empresta. Então, se você está pagando juros, você está perdendo dinheiro. Né? Você tem que receber juros, é diferente. Né? Você vai colocar o seu dinheiro num investimento seguro, tá? Lá no seu banco certinho, você vai receber os juros. Agora, pagar juro, é dinheiro jogado no lixo. Então, você vai parar e vai pensar: como que eu vou fazer? Como que eu vou quitar minhas dívidas? A gente vai falar isso na semana que vem, tá bom? Então, primeiro, primeiro princípio bíblico: não é pecado ter dinheiro, tá bom? Segundo princípio bíblico: quais são as crenças que eu tenho? A gente viu Jacó. Jacó tinha crenças de prosperidade, de geração de renda. Quais são as suas crenças em relação ao dinheiro? O que que você enxerga? Como você enxerga o dinheiro, tá bom? Terceiro tópico é a fidelidade. A gente não poderia deixar de falar disso, tá bom? Se você não é fiel, vamos ver o que que a Bíblia fala. Ó, Malaquias, abre lá comigo. Vamos ler, porque não sou eu que estou falando, tá lá na Bíblia. Malaquias, capítulo 3. Ó, Malaquias, capítulo 3, versos 8 a 10. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam:
Como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então, gente, na fidelidade, se eu não devolvo aquilo que é de Deus, os dízimos e as ofertas, a Bíblia é muito clara. Eu sou o quê? Um ladrão. É isso que a Bíblia fala. Eu estou roubando de Deus, porque o dízimo e a oferta são do Senhor. Então, olha só, o processo é o seguinte: eu sou fiel, porque Deus já me abençoou, tá bom? Tem gente que pensa assim: ah, eu vou devolver o dízimo, eu vou devolver a oferta para Deus me abençoar. Não, esse processo não é correto. O adequado é: eu devolvo o dízimo, eu dou a oferta, porque Deus já me abençoou. Eu estou sendo grato, eu estou sendo fiel ao Senhor. E a Bíblia promete: se você trouxer o dízimo à casa do tesouro, Deus vai abrir as comportas do céu. Então, tem gente que pensa assim: se eu devolver o dízimo, se eu devolver a oferta, não vai sobrar. Gente, sobra. Deus faz milagres. Quando você coloca aquilo que é do Senhor como prioridade, primeiro lugar, as primícias, então seu salário entrar, o seu prolabore, seja lá como for sua renda, primeira coisa que você vai fazer é separar aquilo que é do Senhor. E Deus vai abrir as comportas dos céus. Deus não vai deixar faltar para você. Mesmo que você fique apertadinho, talvez ali no começo, né? Enquanto você está estabelecendo esse hábito da fidelidade, mas Deus vai prover aquilo que é necessário, Ele não vai deixar faltar. Eu me lembro de um senhor que eu conheci, ele faleceu no ano passado, e ele ganhava um salário de R$ 1.800. Veja, ele morava numa capital. Um salário de R$ 1.800 para sustentar uma família não é um salário alto. Mas ele tinha duas casas próprias. Ele construiu as duas. Ele ia lá todo domingo, colocava lá os tijolos. De pouquinho em pouquinho ele foi e construiu. Uma casa ele morava e a outra casa ele alugava. Eram casinhas simples, mas era a casa própria dele e a outra casa ele tinha essa renda do aluguel. Tá bom? 1.800 era só o salário, tirando o aluguel. Ele tinha dois carrinhos quitados, carros simples, mas os dois quitados. Um carro para ele, um carro para a esposa. Ele ainda tinha dinheiro na poupança guardado. Veja, se você olhar humanamente, R$ 1.800, como que uma pessoa tem duas casas, dois carros e dinheiro guardado na poupança? Né? Humanamente não é possível, mas pensa num homem fiel, gente. Primeiro, olha, dinheiro entrava, ele era fiel em tudo, era assim, uma pessoa que pregava de mordomia, e ele ganhava um salário de R$ 1.800. Então, Deus multiplica, Deus abre as comportas dos céus quando nós somos fiéis a Ele. A gente precisa acreditar, a gente precisa ter fé. Mas se a gente tiver fé, vocês vão ver os milagres acontecendo. Dentro da fidelidade, eu quero ler um provérbio também com vocês. Provérbio, capítulo 3, verso 9. Provérbios 3, 9 diz assim, ó: Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Então, ó, naquela época, né, muitos não tinham dinheiro, então eles davam para Deus os primeiros frutos, ou vendiam ali, né, tal, e entregavam ao Senhor. Mas olha como começa esse verso: honre o Senhor com todos os seus recursos. Então, o que eu sempre falo nas minhas palestras, eu vou devolver o dízimo, eu vou dar oferta, mas aquilo que sobra, eu não vou esbanjar, eu não vou gastar de qualquer jeito, porque tudo é do Senhor. Deus, ele é dono de toda a prata, Deus é dono de todo o ouro, tudo vem das mãos dele. Então, é ele que me dá saúde, é ele que me dá inteligência para trabalhar, para passar no concurso, seja lá qual for o seu trabalho, né? Eu não conheço vocês, não sei em quem vocês trabalham, mas é Deus que te sustenta, é Deus que te dá a capacidade. Ellen White fala que é ele que nos dá capacidade para adquirir riquezas, para trabalhar. Então, a gente tem que entender, gente, que nós somos mordomos. E o que o mordomo faz? Ele cuida de todo o patrimônio do seu senhor. Então, tudo que Deus colocar na sua mão é dele. Então, nós precisamos administrar tudo. Entendem? Tudo é dele. Então, eu tenho que administrar com fidelidade. Eu preciso diferenciar o que é necessidade e o que é desejo. Grande parte das coisas que a gente compra não é necessidade, é desejo.
A gente quer, a gente gosta, tá na moda, ou é uma comida que assim, enche o apetite, né? Agrada o nosso paladar, mas nem sempre é saudável, nem sempre vai nos trazer saúde, nem sempre vai nos trazer nutrientes. Então, tudo que a gente vai comprar, a gente tem que pensar: eu realmente preciso? É uma necessidade? Porque quando é uma necessidade, a gente pesquisa, a gente pede desconto, a gente espera para comprar na promoção, a gente faz uma boa compra. Desejo, ai, encuquei, coloquei na minha cabeça que eu quero tal coisa. A gente compra por impulso, a gente compra sem pesquisar, a gente compra sem estar na promoção e muitas vezes a gente se arrepende de ter comprado e nem usa aquele negócio que comprou porque comprou por impulso. Então a gente precisa avaliar. É necessidade, é desejo, não desperdiçar, gente, o nosso dinheiro, porque o nosso dinheiro é precioso, não é? Então a gente precisa ser fiel em tudo, nos dízimos, nas ofertas e em todos os recursos que Deus colocar na nossa mão, tá bom? Agora, o quarto princípio, que é sobre o trabalho. O trabalho é uma bênção de Deus, né? Nós precisamos agradecer ao Senhor porque nós podemos trabalhar, nós podemos gerar renda, e é o trabalho, é a educação que vai fazer com que a gente prospere, que a gente progrida na vida. Eu sei que alguns são assalariados, outros são empreendedores. Não, e não importa o nicho que a gente escolheu, né? A carreira que a gente escolheu, o trabalho é uma bênção. E Provérbios fala muito de trabalho. Olha só, Provérbios 10, verso 4, diz assim, ó. Provérbios 10, 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Então, se eu quero ter uma vida financeira equilibrada, eu preciso entender que eu preciso gerar renda. Sem geração de renda, não tem planejamento financeiro. A gente tem que sim gerar renda. A renda, ela é necessária. Lembrando que nós não vamos ser escravos do nosso trabalho, a gente não vai ser escravo do dinheiro, né? A gente não vai amar o dinheiro. Mas enquanto nós estivermos nesse mundo, a gente precisa de dinheiro para viver, né? Então, a gente precisa usar o nosso trabalho a nosso favor. Eu sei que provavelmente alguns jovens vão assistir essa aula. E eu fui professora de projeto de vida do ensino médio e eu sempre falava para os meus alunos: a gente tem que aliar a realização pessoal com o dinheiro. Porque se eu só tenho realização pessoal, vou fazer só aquilo que eu amo, pode ser que eu ganhe muito pouco e eu não consiga nem me sustentar. Mas se eu só ficar obcecada pelo dinheiro e não ter realização pessoal, eu vou ganhar dinheiro, mas daqui a alguns anos eu tô depressivo, tô com burnout, tô estressado, porque eu faço uma coisa que eu odeio. Então, o ideal é a gente combinar os dois. Ser um trabalho que a gente goste, que a gente trabalhe com empolgação, que a gente se desenvolva, que a gente cresça, mas que me dê condições de sustentar a minha família, né? E aí a gente tem que pensar, a minha renda hoje, ela é suficiente? Se ela é suficiente, beleza. Se eu não tenho dívidas, se eu tenho dinheiro guardado. Agora, se a minha renda não é suficiente, aí eu tenho que pensar em outras duas perguntas. Primeiro, ela não é suficiente porque ela é muito baixa? Então, se a minha renda é muito baixa, o que que eu posso fazer para aumentar a minha renda? Será que talvez voltar a estudar, tentar uma promoção, mudar de trabalho, passar num concurso? O que que eu poderia fazer para aumentar a minha renda se ela é muito baixa? Ou será que a minha renda, ela pode não ser tão baixa, mas será que talvez eu estou querendo viver um padrão acima do que eu ganho? Eu conheço gente, por exemplo, que ganha 30 mil por mês. 30 mil por mês, gente, é uma renda muito maravilhosa, não é? Só que gasta 60 mil. Então não adianta nada você ter uma renda alta e gastar muito mais que a sua renda, né? Por outro lado, eu conheço gente que ganha 5 mil, mas tem dinheiro guardado. Tem gente que ganha, igual, como esse senhor que eu falei, que ganhava 1.800 e tinha dinheiro guardado. Então, a questão não é quanto eu ganho, a questão é como eu administro, né? Agora voltando para Provérbios. Agora capítulo 12, um pouquinho para frente. Capítulo 12, verso 11, diz assim, ó: quem trabalha sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Gente, eu sei que isso não acontece no nosso meio. Aqui ninguém faz apostas em jogos online, né? Tigrinho, essas coisas. Mas isso é uma coisa que tem roubado o dinheiro de muitos brasileiros, ir atrás de fantasias. Né? E aqui Provérbios é claro, quem vai atrás de fantasia não tem juízo. Gente, não existe almoço grátis.
né? Hoje em dia tem tantos golpes, tantas pirâmides financeiras. Cuidado! Se você quer ter uma vida financeira equilibrada, é trabalho. Almoço, grande. É juntar aos poucos, é esforço, é diligência, é dedicação, é disciplina para administrar bem o seu dinheiro, é disciplina para guardar um pouquinho todos os meses. Próximo texto, capítulo 13, verso 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos, não é? Então, às vezes, a gente poderia trabalhar um pouco mais. Uma coisa que eu sempre falo com os jovens: o Brasil é o segundo país do mundo a ter mais jovens nem. O que que é isso? Uma classificação do IBGE, gente. Nem estuda, nem trabalha. Jovem nem. Nem estuda, nem trabalha. O Brasil é o segundo país do mundo a ter maior quantidade de jovens nem. A gente só perde para a África do Sul, né? Então, a gente tem visto esse fenômeno. E aí, tem muitos adultos, eu já vi casal se separando porque o homem não quer mais trabalhar, só quer ficar jogando videogame. E a mulher fica sustentando a casa. Ou vice-versa, não é? É claro que às vezes nós, mulheres, paramos de trabalhar para cuidar das crianças. Eu fiquei 8 anos sem trabalhar fora para me dedicar aos meus filhos. Mas se os filhos estão grandes, se eu tenho saúde, se tem como eu trabalhar, eu posso pensar em uma maneira de gerar renda, não é? É o trabalho que vai me ajudar a ter uma vida financeira equilibrada. Agora, Provérbios 14, 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Bom? E por último, desse tópico, Provérbios 31, que é o capítulo famoso da mulher virtuosa, que aqui tem inúmeras dicas, mas eu quero tirar uma. Provérbios 31, verso 27. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Gente, cuida dos negócios da sua casa. Ninguém vai administrar as finanças de vocês. Ninguém. Você pode contratar um consultor, você pode fazer o que for. Ninguém vai pagar suas contas. Ninguém vai administrar o seu dinheiro. Então a gente precisa aprender a fazer isso. Se a gente não sabe, a gente precisa aprender. Que ninguém vai fazer por você. A gente não pode terceirizar, não pode negar. Tem muita gente que nega. Não, eu não quero lidar com dinheiro, não gosto de lidar com dinheiro. Tem gente que não olha quanto conta corrente. Tem gente que não olha quanto que deve, tem gente que nem sabe quanto deve. Então a gente precisa cuidar dos negócios da nossa casa. Nós precisamos ser mordomos fiéis, como Jesus, como Deus nos pede, tá bom? E o último tópico desse que eu quero falar com vocês nessa noite é sobre a poupança, mas aqui não é a caderneta de poupança, tá bom? Poupança é o ato de poupar, é você conseguir poupar todos os meses. E ainda em Provérbios 21, 20, volta aí um pouquinho, Provérbios 21, 20, diz assim, ó: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Se a sua Bíblia é na nova tradução nova, na tradução da linguagem de hoje, você vai ver lá que na casa do sensato, do sábio, há dinheiro, mas o insensato não, porque o insensato gasta tudo o que ganha. Então, Salomão é bem claro: se eu sou uma pessoa sensata, eu não vou gastar tudo o que eu ganho. Agora, se eu sou insensato, eu vou torrar tudo que cai na minha mão. Então, eu tenho que entender assim, gente. Todos nós precisamos ter reserva de emergência. Reserva de emergência é aquele dinheirinho guardado que você vai usar quando o imprevisto chegar. Esse é o primeiro objetivo da reserva. E imprevistos, todos nós temos, né? Eu falei da minha sogra, mas é alguma coisa que quebra, sei lá, uma despesa inesperada. Esse é o primeiro objetivo. Segundo objetivo da reserva de emergência é um restabelecimento de vida. Por exemplo, eu me mudei para Palmas. Tem a sábado agora vai fazer um mês que eu tô morando aqui. Então eu tive nesse mês despesas que eu não estava esperando, né? Eu tive que comprar material escolar para os meus filhos, que os livros que eles usavam em Brasília, alguns não deu para usar aqui em Palmas. E aí eu tive que comprar livros novos que são usados aqui em Palmas, mas eles não usavam lá em Brasília. Então, eu estou morando num apartamento que não tem os meus móveis, é um apartamento mobiliado porque eu não encontrei um apartamento. Então, a minha mudança está lá em Brasília. Eu tive que comprar panela,
tive que comprar alguns itens de cozinha, porque a minha mudança tá tudo embalada num depósito lá, que eu não sei quando que vai vir para cá. Então, nessa mudança, que foi um restabelecimento de vida, um novo começo pra gente, eu tive imprevistos e eu precisei usar o meu dinheiro da reserva de emergência. Quais outros restabelecimentos de vida que a gente tem, além de mudança de cidade? Você pode talvez perder o seu emprego, né? Ninguém quer perder o emprego, mas acontece. Outro problema, eu não sei aqui no Tocantins como é, gente, mas eu já morei no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, em Goiás e no DF. Quando eu estava no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, quando teve troca de governo e mudou o partido, o governo estadual atrasou o salário em 2 meses dos funcionários públicos. Então, muita gente que não tinha dinheiro guardado precisou fazer empréstimo para conseguir comprar comida no mercado, né? Depois o governo pagou os atrasados, tudo, mas nesses 2 meses que o salário atrasou, alguns funcionários públicos ficaram sem dinheiro, nem tiveram que fazer empréstimo para conseguir comer. Então, o que mais? Divórcio. Ninguém quer se divorciar, mas pode acontecer. Uma viuvez, né? Eu tenho uma amiga ano passado, o marido dela morreu dormindo. Ela deu boa noite para ele, no dia seguinte ela foi dar bom dia, ele tinha morrido à noite, morte súbita, né? Não esperava, super novo, acho que não tinha nem 50 anos, né? Então, essas coisas, esses sustos que acontecem, que às vezes a gente precisa de ter um dinheirinho guardado para a gente recomeçar, tá bom? Então, a reserva de emergência tem esse objetivo, esses objetivos. Ela nos poupa de dívidas. Se você não tiver o dinheiro guardado e você tem um imprevisto, o que que você vai fazer? Você vai passar no cartão de crédito. Mas se você já tá ali, ó, né, no limite, como que você vai pagar essa prestação do cartão? Você não vai conseguir. Tem gente que faz empréstimo e aí paga juros altíssimos. Tem um tipo de empréstimo que é muito perigoso, que é o empréstimo consignado, que os funcionários públicos fazem muito. Gente, isso é uma armadilha. Por quê? O banco, ele não quer negociar o seu empréstimo consignado, porque para o banco não é vantagem. Cartão de crédito, não. Cartão de crédito você consegue negociar, você consegue pedir desconto de parcelas atrasadas, porque o banco já dá como perdido. Agora, o consignado, não, gente. Por quê? Para o banco, o pagamento é garantido. Ele sabe que todo mês vai descontar lá do seu salário. Então, o banco não quer negociar empréstimo consignado. Então, cuidado, irmãos, cuidado. A dívida é uma lepra. Então, se você quer evitar a dívida, tenha dinheiro guardado, tá bom? Então, por que que a gente poupa? Essa foi uma pergunta que o meu filho de 8 anos fez. Eu estarei em Divinópolis nesse fim de semana com as mulheres, mas eu não vou levar meus filhos. Como meu marido vai ficar aqui em Palmas, eles vão ficar com ele esse fim de semana. A gente foi para Tocantinópolis semana passada, os meninos foram comigo. Eu fui dirigindo sozinha e os meninos comigo. Então, aí esse fim de semana eles vão ficar com o pai aqui de folga. Mas um dia que vocês conhecerem os meus filhos, o meu caçulinho, o João Pedro, ele é muito assim com dinheiro. Esses dias ele me falou assim: mãe, por que que criança tem que ir para a escola? Eu quero ir para a escola, eu quero trabalhar, quero ganhar dinheiro. Só que ele ainda é pequenininho, ele tem 8 anos. Ele quer ganhar dinheiro para gastar. E aí, os meus pais moram longe, então, Dia das Crianças, Natal, eles sempre fazem Pix, ao invés de dar um presente, né? Porque é para mandar pro correio, tem frete e tal. E aí, o João tava com dinheirinho na conta dele. Ele já tem conta no nome dele. E aí ele, mãe, eu quero comprar não sei o que e tal. Aí eu falei, filho, mas você tem que economizar. E aí, gente, ele fez uma pergunta que, olha só, ele falou assim: economizar para quê? E aí eu fiquei pensando, eu falei, se a gente, como adulto, se a gente não tem resposta para essa pergunta, a gente não consegue poupar. Porque economizar para quê? Poupar para quê? Então, se você não tem os seus objetivos financeiros bem definidos, você não vai conseguir poupar. Então, por exemplo, por que que eu poupo hoje? Eu poupo porque eu posso ter um imprevisto amanhã. E eu não tenho para quem recorrer, não vou pedir dinheiro para meu pai, para minha mãe. Eu tenho que ter um dinheirinho guardado se o imprevisto acontecer, como a minha mudança nesse mês. Era uma mudança que eu não estava esperando, mas a gente veio e a gente teve despesas inesperadas. Então, eu, Julie, poupo porque eu quero ter esse dinheiro para um imprevisto. Eu poupo porque eu moro muito longe da minha família. Eu só vejo a minha mãe e meu pai uma vez por ano. Então eu tenho que ter um dinheirinho para eu ir lá para o Paraná, pelo menos no Natal, para ver meu pai e minha mãe, porque eu sinto saudade deles.
Eu poupo porque se eu chegar a me aposentar, se Jesus não voltar, eu sei que eu pareço novinha, gente, mas eu não sou novinha, não. Mas pode ser que daqui uns anos eu vá me aposentar. E eu preciso ter um dinheirinho da aposentadoria, porque só o INSS não vai ser suficiente. Então, uma previdência privada, todos os meses eu separo R$ 200 para colocar na minha previdência privada, para ter duas aposentadorias quando eu me aposentar, né? E eu poupo também porque os meus filhos vão fazer faculdade. Eles vão para um colégio interno. Será que eles vão bem na comportagem? Eu paguei o colégio interno com a comportagem, mas será que os meus filhos vão conseguir? Então eu tenho que ter um dinheirinho para ajudar ali, alguma coisa ou outra. Esses são os meus objetivos, gente. Um dia eu vou comprar uma casa, né? Hoje a gente não tem casa própria, porque a gente sempre muda, mas um dia eu vou comprar. Então vocês precisam ter os objetivos de vocês também. Talvez ter a casa de vocês, quitar a casa, quitar o carro, enfim, cada um vai ter os seus objetivos. E os objetivos, eles são muito particulares. Não tem como eu falar, olha, irmão, deixa eu ver aqui, ó, irmã Selma, a senhora tem que ter esse objetivo, porque a sua realidade, Selma, é diferente da minha, né? A da irmã Raimunda também é diferente da minha, né? Mas a gente precisa ter os nossos objetivos bem firmes, né? Um objetivo que eu tenho é não ter dívida. Eu não tenho dívida, eu não gosto de comprar coisa parcelada. Eu não gosto. Eu não gosto de comprar assim, sem saber. E se amanhã eu ficar sem emprego? Como eu vou fazer? Eu sou esposa de pastor, não tem garantia de nada. Amanhã eu posso estar sem emprego. Então, vejam, você tem que ter esses objetivos bem claros na sua mente. Porque se você não tem um propósito, por que que eu vou poupar? Você não consegue poupar, né? Então, como que a gente faz para poupar? Gente, quando o dinheiro entra na conta, a gente separa dízimo, separa oferta e separa um valor para nosso investimento. Você não precisa colocar na caderneta de poupança. Por quê? Porque a poupança ela rende muito pouco hoje. A nossa taxa de juros hoje, a Selic, ela está em mais de 14%. A poupança rende 6% ao ano. Então, a poupança rende menos da metade da Selic. Mas, Júlia, a poupança é super segura. Mas se você for lá no seu banco, pedir para o seu gerente colocar o seu dinheiro, né? Olha a sigla, um CDB de liquidez diária, ele é tão seguro quanto a poupança e vai render mais que o dobro da poupança. Entendem? Então, a gente precisa poupar, cuidar. Lembram daquele ditado antigo, de grão em grão, a galinha enche o papo? Então, às vezes, você pensa assim, ah, mas eu não consigo poupar nada. Gente, se você poupar, começa poupando com R$ 50. Depois você vai aumentando, você vai aprendendo a ganhar mais, talvez consiga aumentar a sua renda. E isso, gente, não é irreal. Ano passado, eu fiz um projeto na maior favela de Brasília, chama Sol Nascente. Eu fiz 3 meses de projeto lá, dando palestras. O que eu estou conversando aqui com vocês, fazia lá com eles. E aí, na primeira conversa, eu falei dessa questão da renda, né? Se a sua renda é muito baixa, como aumentar, tal. E aí tinha uma irmã lá, ela é funcionária do Correio. E aí ela ficou pensando no que eu falei e ela decidiu vender perfume. Gente, em um mês, eu fui lá um mês depois. Ela falou, Julie, nesse mês eu ganhei mais com perfume do que com o meu salário do correio, né? Então agora ela estava com duas fontes de renda: o salário garantido do correio e mais as vendas do perfume. Então é possível. A gente consegue quando a gente pensa, quando a gente estuda, quando a gente se dispõe a fazer isso. A gente vê alternativas, a gente vê saída onde a gente não enxergava antes. Então, Deus vai abrindo as portas, né? Então, nessa noite eu queria trabalhar esses 5 princípios com vocês, tá bom? Primeiro, não é pecado ter dinheiro, tá bom? O dinheiro só é pecado quando ele ocupa o primeiro lugar do meu coração, quando eu amo o dinheiro. E para amar o dinheiro não precisa ter muito. Tem gente que tem bem pouquinho e ama. Então, ter uma reserva, administrar as nossas finanças não é pecado, gente. Pelo contrário, quando você administra bem as suas finanças, você está sendo um mordomo fiel, que é aquilo que Deus pediu para você. Você está administrando bem os talentos que Deus coloca na sua mão, porque o dinheiro ele é um dom de Deus. Então você precisa ser um administrador fiel. Segundo princípio,
as crenças, né? Será que as minhas crenças são equivocadas? Será que eu acho que o dinheiro é feito para gastar? Eu penso que a gente só consegue ter coisa nessa vida se for com dívida, que todo mundo que eu conheço vive assim, não é? Não, vamos ver o dinheiro de uma maneira adequada, equilibrada, como um dom de Deus. Mesmo que você tenha passado por dificuldades, mesmo que você tenha passado por escassez, por pobreza no passado, hoje você em Deus. Humanamente a gente não consegue, mas em Deus a gente consegue ter uma vida equilibrada, ter princípios equilibrados, valores equilibrados. Eu gosto muito de Romanos 12:2, né, que fala que a gente tem que ter uma renovação da mente, que a gente não pode viver de acordo com o padrão do mundo. Ah, todo mundo é endividado. Não, mas eu sou cristão, eu sou filho do Senhor, eu vou fazer de novo. Né? Eu vou fazer diferente, né? Todo mundo é consumista. Não, eu não vou ser, porque eu não vou me amoldar ao padrão desse mundo. Eu vou viver de acordo com os princípios da palavra de Deus, né? Eu vou passar por uma renovação de mente. Talvez você precise por uma renovação de mente. Clame ao Senhor e Ele vai renovar sua mente, tá bom? Terceiro princípio bíblico, a fidelidade. Se eu não dou para Deus aquilo que é dele, eu sou ladrão, né? E eu tenho certeza que ninguém quer ser isso, né? Quarto princípio é o trabalho. Então, pela diligência, pelo esforço, pela dedicação, pela disciplina, a gente consegue alcançar as coisas. E por último, o ato de economizar. É aquilo que a gente vai fazer com disciplina, poupar, separar um pouquinho a cada mês, a gente vai juntando para ter nossa reserva, para alcançar os nossos objetivos, tá bom? Irmãos, que Deus abençoe muito vocês, tá bom? Na semana que vem a gente vai falar sobre planejamento financeiro, tá bom? À luz da Bíblia também, vamos ler outros versos, mas nessa noite eu queria fazer essa introdução, mostrando para vocês o que a Bíblia fala para nós, né, em relação ao dinheiro. Nós temos muitos conselhos bíblicos de como nós podemos ter uma vida financeira equilibrada. Se você tem dificuldade, se você não sabe como lidar, peça ao Senhor, peça a Ele para falar com você, para que você consiga ter uma vida financeira equilibrada. Lembra lá no começo que eu falei do cérebro, da escassez, da energia cerebral? Clame ao Senhor para Ele te ajudar, para que o seu cérebro esteja tranquilo com as suas finanças, porque se você estiver tranquilo com as suas finanças, você vai ter mais atenção, você vai ter mais concentração para se dedicar àquilo que é mais importante, que é a sua missão nesse mundo. Pregar o evangelho, levar a sua família para o céu, discipular os seus filhos, né? Manter a sua comunhão com o Senhor, tá bom? Que Deus abençoe muito vocês. Vamos orar agora. Feche os seus olhos para a gente pedir ajuda a Deus. Querido Pai, nós te agradecemos porque a sua palavra é rica em conselhos, em sabedoria em relação ao dinheiro. Salomão nos deixou tantos conselhos em Provérbios. Obrigada, Pai, por essas orientações. Obrigada por estarmos juntos nessa noite, conversando sobre esse assunto tão importante, que é a administração dos nossos recursos. Se a gente não está bem financeiramente, a gente tem menos atenção, menos concentração nas demais áreas. E o inimigo sabe disso. É por isso que muitas vezes ele nos tenta com consumismo, com endividamento, com dificuldade para poupar, com descontrole financeiro. Ele coloca na nossa cabeça que isso não é importante falar, que isso não é necessário, porque ele sabe que quando a gente está mal financeiramente, a gente tem menos dedicação para a tua obra. E é isso que ele quer fazer, ele quer neutralizar os nossos esforços, ele quer neutralizar a nossa mobilização missionária. Por isso, nós pedimos que o Senhor nos ajude. Talvez aqui nós tenhamos irmãos que estejam precisando de força, força para dizer não para si ou para os outros. Alguns irmãos talvez precisam de uma renovação de mente, abandonar crenças equivocadas em relação ao dinheiro e ter crenças adequadas e de acordo com a tua palavra. Talvez alguns precisam de mais disciplina, de mais sabedoria na administração dos seus recursos. Eu não conheço o Senhor, mas o Senhor conhece a necessidade de cada um aqui. Por isso eu peço que o Senhor faça novas todas as coisas, que o Senhor transforme a vida financeira de cada um, que o Senhor ajude cada um aqui a decidir ser um mordomo fiel, que administra os seus recursos com sabedoria e com inteligência. Nos dá uma boa noite, nos dê, por favor, um bom descanso e que amanhã nós tenhamos um novo dia pela tua graça e pelo teu poder. Obrigada por tudo, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, gente. Pastor, com você agora. Professora Júlia, que maravilha de ensino. Estou muito feliz aqui em ter convidado a senhora. Eu tenho certeza que cada irmão que aqui está assistindo e os nossos irmãos que vão assistir amanhã
né? Amanhã ou então durante a semana, quando a gente postar ali esse conteúdo, eu tenho certeza que vai ser ricamente abençoado. Professora, Amém. se eu pudesse Amém. fazer um resumo da sua palestra, eu acho que eu escolheria o tema 2 da segunda parte de conselhos, que é ali as crenças limitantes, né? Interessante E, que, se a gente prestar atenção, todos os outros problemas, ou negativos ou positivos, estão ligados a isso. e com certeza. Porque o que eu prestei atenção aqui, eu já tinha estudado sobre isso, mas a senhora falou algo aqui que eu ainda não tinha prestado atenção. As crenças limitantes, ela pode ser tanto de algo que você tinha na infância ou algo que você não tinha na sua infância, né? Exatamente. A senhora deu o exemplo de uma pessoa que faltava muito alimento, quando ela cresceu, tinha dinheiro, ela queria ter alimento na sua mesa o tempo todo, não posso estragar. Compensar o que ela não teve, né? Então, e tem aquele que teve algo na infância, mas que foi algo negativo. Um exemplo, um pai que bebia, um pai que não tinha fidelidade, um pai que não trabalhava, digamos assim, ou então um pai que tinha dificuldade de controle financeiro, dificuldade de pagar, consumismo, era um pai endividado. Então, ou seja, eu colocaria aqui, não sei se eu estou certo, mas eu colocaria aqui o crenças limitantes como ponto central, porque a gente tem que olhar para o passado também e identificar se era positivo algo que eu vivia ou negativo. Se era positivo, vamos continuar. Se era negativo, vamos tirar e vamos transformar em positivo na nossa vida, né? E Exato. bem, Pastor, eu posso deixar duas tarefas para pode ficar eles? até 4. Eles gostam. Fica à vontade. Tá, ó. Primeira tarefa, gente, que vocês vão fazer nessa semana. Eu quero que vocês façam uma lista dos problemas financeiros que vocês têm hoje, tá? Se vocês têm descontrole, se vocês não conseguem poupar, se vocês têm dívidas, se vocês são consumistas, tá bom? O que vocês são hoje. Essa é a primeira tarefa. Segunda tarefa, eu quero que vocês façam uma lista. Pensa aí, né? Coloca a cachola aí para trabalhar. Tenta pensar nas suas crenças. Quais crenças você tem em relação ao dinheiro? Essas crenças limitantes, tá bom? Terceira tarefa. O pastor falou que eu posso passar até quatro. Terceira tarefa. Eu quero que vocês pensem como que os seus pais lidavam com dinheiro, ou as pessoas que criaram você. Se você não foi criado com seu pai, com a sua mãe, talvez você foi criado com seu avô, com a sua avó, quem que era a sua referência de adulto, né? A pessoa que cuidou de você, né? Um tio, uma tia, né? Como que essas pessoas lidavam com dinheiro, gente? Porque assim, ó, criança, eu sempre falo, pastor, criança ou repete ou repele. Então, às vezes, você está repetindo um comportamento. Às vezes, você está falando, não, eu não quero isso. Então, assim, ó, eu já vi gente, por exemplo, que o pai e a mãe era muito consumista, desperdiçava demais. Aí aquele filho, quando Repete, é isso. a mãe do José, Então, ela não você quis pode ou que estar o papai repetindo ensinasse ou ele a repelindo. trabalhar de criança, Então, eu quero que você desenvolver o pense. trabalho de criança. Eu quero que você pense. Professora Júlia, eu desativei de todos aqui para só a senhora falar. Tá bom. Eu quero que você pense como essas pessoas que cuidavam de você, seu pai, sua mãe, como que eles lidavam com o dinheiro? Eles eram consumistas? Eles eram endividados? Tá bom? Porque, gente, a nossa infância, ela tem um peso muito grande, tá? Grande parte do que a gente é hoje tem influência do que a gente viveu. Às vezes você não consegue perceber isso, tá? Tem coisas, tem influência que a gente recebeu que é muito boa, né? Por exemplo, eu tenho uma influência imensa da minha avó. Gente, quem eu seria sem a minha avó? Minha avó me ensinou a ler a Bíblia, minha avó me ensinou a orar, minha avó me ensinou a dar estudo bíblico. Nossa, a minha avó, assim, para mim é uma inspiração. Então, uma influência boa que eu tive. Mas tem gente que tem influência ruim da família, tá? E você, ó, entendam bem. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, primeiro eu tenho que obedecer ao Senhor. E se Deus me falou que eu não tenho que fazer dívida, mesmo que o meu pai fazia dívida, se eu não fizesse, eu não estou desonrando meu pai, entendeu? Eu quero que vocês entendam isso, porque a minha prioridade tem que ser obedecer a palavra do Senhor,
tá bom? Então eu posso ser diferente dos meus pais. Se meus pais não sabiam lidar com dinheiro, eu preciso, a partir de agora, ser diferente. Lidar com dinheiro de maneira equilibrada. Pastor, pensei nessas 3 tarefas, pode ser? Pode sim, maravilha. Eu Tá bom, então. notei tudo, cada Pastor, lembra a segunda? notei tudo. Pode falar. A segunda. A segunda A segunda, é pensa nas suas crenças limitantes, as suas crenças da sua infância. Ó, as crenças, gente, elas estão muito relacionadas com essas frases que ecoam assim na nossa cabeça, né? Então, dinheiro foi feito para gastar. Ai, só se uma coisa se eu fizer uma dívida, né? Nasci para ser pobre mesmo. De grão em grão a galinha enche o papo, é uma crença também, né? Enfim, tem crenças boas e tem crenças ruins, né? Então eu quero que vocês pensem nisso. Quais são essas frases que vocês têm na cabeça em relação ao dinheiro? Porque isso inconscientemente direciona as escolhas de vocês, escolhas pequenas e escolhas grandes também. Geralmente, professora, essas frases que a gente carrega desde a infância, a gente às vezes até vem vivendo ela sem perceber, né? Com certeza, pastor, é um processo inconsciente. A gente não fala assim, eu vou comprar esse vestido aqui que eu não estou precisando porque eu acho que dinheiro é feito para gastar. Não, a gente não faz isso, né? A gente vai lá e compra, né? Quantas vezes, assim, outra coisa, pensar nas nossas emoções, talvez, pastor, pode ser a 4ª tarefa, tá? Falha Pensar nas emoções que a gente tem em relação ao dinheiro. Eu já vi gente comprando coisa por inveja, né? Fulano comprou um carro, eu vou ficar para trás. Sabe, a emoção que mais nos move financeiramente é o medo. O ser humano de uma forma em geral. Quando eu li isso, eu achei, mas como assim medo? A gente tem medo de ficar para trás. Então, muita gente não quer ficar para trás, não quer ter o pior carro, não quer ter a pior casa. Às vezes acaba comprando coisa que não precisa, com dinheiro que não tem, né? Então, se você não tem, as emoções não influenciam no seu processo de compra, perfeito, louvado seja o Senhor. Mas a gente tem que parar e tem que ter humildade, pastor. Porque às vezes a gente só fala, porque fulano é assim, mas e eu? Será que talvez eu estou comprando alguma coisa por inveja? Eu estou gastando, sei lá, por ansiedade, por estresse, porque eu estou muito cansado, né? Mulher tem muito isso. A gente está cansada, a gente está estressada e a gente fala assim: eu mereço, né? E aí gasta um monte com coisa que não precisa, né? Então, e a sociedade, a mídia coloca isso na nossa cabeça, gente. A forma que o nosso cérebro mais libera dopamina. O que que é dopamina? Aquele neurotransmissor que nos dá satisfação, que nos dá alegria. A forma que o nosso cérebro mais libera dopamina é ajudando o próximo. E é vivendo os 8 remédios naturais. Primeiro ajudar o próximo. Missão. Depois 8 remédios naturais. O consumismo, ele gera uma dopamina ruim. Você vai sentir uma satisfação, mas ela vai passar. E aí o seu cérebro pode ficar viciado nisso. Então tem que comprar, comprar, comprar. E aí essas compras podem ser variadas. Pode ser comida, pode ser roupa, pode ser sapato, pode ser celular, pode ser joguinho, pode ser um monte de coisa, né? Então a gente tem que, por isso que é importante a gente ter conhecimento, porque a gente entende, né? Quando eu faço missão, quando eu ajudo o próximo, eu tenho uma satisfação que nenhum consumo vai me dar. Acho que é isso, pastor. Já deu nossa hora. já deu. Bênção demais. Passou. Foi mal, falei demais. Nada, professora, eu tenho certeza que todos que aqui estão estão gostando muito desse conteúdo. Maravilhoso. E eu já estou ansioso para o conteúdo da semana que vem. Falar aqui. Repete para mim, por favor. Só o primeiro princípio. O primeiro princípio é que não é pecado ter dinheiro. Ah, tá. Obrigada. E nada. Certinho? A minha crença é assim, se eu tiver necessidade, eu não tenho aquele limite de assim, se eu preciso, eu vou lá e compro. Uhum. Essa é uma das crenças que eu tenho, porque eu fui ensinado a não dever, mas também, assim, se você tem uma necessidade, vai lá e compra. Hoje eu não tenho, assim, hoje eu não tenho um centavo no bolso, mas também no momento não estou tendo nenhuma necessidade, né? Então, se eu tenho dinheiro e tenho uma necessidade, eu acabo comprando. Uhum. Não, esse assim, é uma crença que meu pai me ensinou
eu nunca tive dinheiro, mas também nunca passei necessidade. Uhum. Não sei se é bom ou é ruim, entendeu? Vive empatado o tempo todo. É isso que o senhor quer dizer, irmão? Perfeitamente, entendeu? Entendi. Não vou assim, não estou no vermelho, mas também não tenho assim, se precisar de emergência, eu tenho imóvel, mas não tenho dinheiro. Aham. Não tem liquidez, né, irmão? Porque o imóvel é imobilizado, né? Não tem como o senhor transformar em dinheiro rápido, né? Perfeitamente. Mas vai mudar. A partir de agora o senhor vai ter dinheiro guardado. Amém. Imóvel. Tem alguma referência bíblica do primeiro princípio? Eu usei Mateus 19, que é do jovem rico. Aí usei a história do Nicodemos, de João capítulo 3. Usei 1 Timóteo 6:10, que é aquele verso que fala do amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E usei Provérbios 8:18. Eu fiz uma anotação aqui, irmãos. Eu vou enviar no nosso grupo lá tudo que eu notei. Cada princípio, cada versículo, tá bom? Pode ficar tranquilo. Valeu. Irmão, Eu anotei Obrigado. tudo, só faltou o primeiro. Tá bom. Gente, desculpa, eu falei muito, eu me empolgo. Agora que eu vi que é 9:04. Me perdoe, semana que vem eu vou falar menos. não, foi muito Tá bom. ótimo. Falou É foi bom muito demais. importante. Permanece nessa pegada. Perdi minha aula hoje, mas ganhei muito mais. Amém, irmã. Louvado seja Deus. Doutora Júlia, muito obrigado. Deus abençoe a senhora e sua família. Seu ministério. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigada, gente. Até sábado, né, que eu vou estar aí no chá.